Que ódio do cidadão Rigoni. É burro, burro. Não, ó, ele é burro. O arranque de balsa parece que tá desinteressado. Esse último lance, cara, ele foi tipo assim, olha, eu vou correr pra não chegar. E ele tava descansado, Sombra. Acabou de entrar no jogo. Tem que se raciocinar muito bem se ele deve ser relacionado. Que ele viu que não tem mais como cumprir a meta lá de jogos pra fazer um contrato em definitivo. Eu acho que tá de sacanagem. Não é possível. Não é possível. Ele não pode ser mais relacionado. Põe o Luca da base. Põe o Joãozinho, o Pedrinho, o Guinho, o Luizinho da base. Qualquer um vai ter mais vida pra ficar naquele espaço lá no contra-ataque. Marcão, que ó, eu não sei se eu tô mais feliz pela vitória ou com mais raiva do Rigoni, Marcão. Se não ganhasse hoje, era culpa desse cara. Depois do VAR e do ar. Verdade. Com certeza, né? Então, contextualizando aqui, né, Sombra? O São Paulo ele já vai pro vestiário ali vencendo por 1-0. Na minha opinião, primeiro tempo bastante equilibrado. E aí, já praticamente no último lance do jogo, escanteio pro São Paulo. O Arboleda ele é agarrado dentro da área e o Lucas, com muita competência, acaba fazendo esse 1-0. No segundo tempo, o São Paulo ele volta pra partida, na minha opinião, tanto quanto sonolento. Tanto que o Vasco teve duas oportunidades boas logo de cara. A primeira com o Felipe Coutinho, que ele acaba batendo para fora, a bola passa raspando, né, a trave do Rafael. E depois, numa segunda oportunidade, o André Gomes acaba finalizando. O Rafael faz outra grande defesa. Na minha opinião, até, para mim, o melhor do São Paulo em campo foi o Rafael. Fez boas defesas no primeiro tempo e no segundo tempo também. Por causa dessa defesa do André Gomes aí. Para mim, foi um grande destaque do São Paulo. Enfim. São Paulo, a partir daí, acordou no jogo, né? Teve as possibilidades ali das alterações que o Crespo fez. Colocaram o São Paulo de volta na partida, ganhou de novo o meio de campo. E na minha opinião, Sombra, vou destacar aqui de novo, né? Porque o São Paulo ganhou, que não vale a pena ressaltar a má atuação do tal do Wilton Pereira Sampaio. Aquele pênalti que ele não deu em cima do Ferreirinha foi uma vergonha. Foi uma vergonha. O jogador do São Paulo, ele ganha a disputa do jogador do Vasco. O cara do Vasco, ele estica o braço, ou seja, amplia o seu raio corporal para poder parar o Ferreirinha. Mas o Ferreirinha, ele sentiu o contato e se jogou. Ok. Problema na questão da Ferreirinha se jogar. O problema é o cara do Vasco esticar o braço para tentar fazer uma ação faltosa para parar o jogador do São Paulo. Se o Ferreirinha se projeta depois desse contato, não tem que analisar se o Ferreirinha ele forçou o contato ou não. O jogador do Vasco, ele estica o braço e, na minha opinião, aquilo lá é um pênalti claro. Independente do pênalti, o São Paulo continua bem na partida, com as alterações que o Crespo fez. Infelizmente, esse desgraçado desse Rigoni aí entrou no jogo aí. Eu acho que poderia ter colocado o Luca, como o Sombra falou, estava à disposição no banco. E o Rigoni, ele perdeu 2 gols absolutamente feitos. Gol de treino. Pra quem não estava assistindo o jogo aí, ele sai cara a cara com o Léo Jardim nas 2 oportunidades e uma de pé direito ele erra, essa última e a outra do pé esquerdo lá, que os 2 jogadores do Vasco acabam trombando. Ele acaba, perdendo esses 2 gols. Então, no finalzinho aí, depois de uma jogada individual do Ferreirinha, ele acaba cruzando ali pro Luiz Gustavo. E aí sim o São Paulo sacramenta essa boa vitória por 2-0. Vitória essa contra um Vasco que vinha embalado, né, nos últimos 6 jogos aí, 5 vitórias. Eu acho que mostra um pouco também do que vem essa vitória em cima do Bahia, o que vem mostrando aí que o São Paulo pode fazer em termos de Campeonato Brasileiro nessa reta final. Acho que o futebol, na minha opinião, muito do futebol está relacionado à parte emocional, à parte psicológica. E eu acho que essa vitória aí em cima do Bahia no final de semana deu para o São Paulo essa condição aí de voltar a pensar nessa possibilidade de, já no Campeonato Brasileiro, de conseguir pelo menos uma pré-Libertadores. Então ganha de um time ajeitado, que é o time do Rogério Ceni, hoje ganha do time ajeitado também do Fernando Diniz, apesar das loucuras que ele fez no segundo tempo, aquela bagunça, aquela salada, que quem já teve o desprazer de ter ele como técnico do seu time está acostumado a ver. Então, grande vitória do São Paulo, mais 3 pontos na tabela e dão para o São Paulo pelo menos mais uma posição, né, São Paulo? São Paulo começou na 9ª colocação, foi ultrapassado pelo Corinthians aí, enfim, tinha um jogo a mais, mas com essa vitória voltamos ali para a 8ª colocação. E quem sabe, pensando aí na possibilidade de G7, G8 de Campeonato Brasileiro, aí o São Paulo hoje já figuraria na pré-Libertadores. Mas ainda é cedo para falar sobre isso, o que tem que fazer é pontuar o máximo de jogos possíveis. Tem um jogo duríssimo agora contra o Flamengo na Vila Belmiro, quarta-feira, né, disputando o título aí, inclusive. Depois no final de semana também na Vila Belmiro, jogo contra o Bragantino. Mas eu acho que o São Paulo tem que se valer do fator casa, mesmo não sendo no Morumbi, mas é um jogo onde a torcida do São Paulo vai estar presente. E com isso o São Paulo tem que pontuar o máximo possível para, quem sabe, Sombra, no final da competição não tá brigando por título, que era o torcedor queria, mas pensando aí na possibilidade de estar na Libertadores em 2026.